Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Renata Mello e estou aqui para apresentar para vocês o quadro Qual é o Filme? E esta semana eu vou compartilhar o tema Determinação. Então eu vou sugerir para vocês 3 filmes que falam sobre pessoas que, mesmo em meio a diversas circunstâncias negativas, elas foram consistentes e persistentes rumo àqueles sonhos que elas tinham. Isso para a gente vai ser um grande estímulo para que cada um de nós possa realmente ter um foco, ter algo pelo qual nós queremos lutar e a gente possa se manter sustentável, a gente possa sustentar esse sonho e ir até o fim mesmo em meio às dificuldades. O primeiro filme que eu vou sugerir para vocês é um filme não muito conhecido, mas se você assistir eu tenho certeza que você vai gostar bastante dentro desse tema, que é Gattaca. Esse filme é de 1997 e conta a história de um jovem lá no futuro, onde a descrição genética da pessoa vai determinar totalmente seu futuro. E pelo estudo que é feito do DNA dele, mostra que ele não vai ser lá muitas coisas, que ele não pode passar para trabalhar em grandes instituições, porque a genética dele não é muito favorável. Só que o seu sonho é justamente trabalhar em missões espaciais. O sonho dele é ir para o espaço, é participar de coisas muito grandes. E aí ele vai fazer ele vai forjar a sua identidade, ele vai fazer, não que isso seja uma coisa bacana de se fazer, mas a ideia é você pegar a lição do filme, que é justamente que ele vai buscar as estratégias, mas lógico, devendo buscar as estratégias éticas, né? Mas você vai ver no filme que ele busca estratégias de todo tipo para poder conseguir realizar e mostrar que ele sim é capaz. No final ele mostra que ele realmente, a força, a determinação dele é tão grande que ele consegue ir além daquilo que a genética dele dizia. Anota aí e assiste Gattaca, que é um filme muito bacana, que vai mostrar a força que esse jovem tinha, que burlou inclusive as suas limitações físicas para poder conseguir ir até o espaço e realizar o seu sonho. O segundo filme que eu vou indicar para vocês já é um filme bem mais conhecido, que é Rocky, um lutador, Rocky Balboa, a história de Rocky Balboa. Esse filme, o primeiro filme lançado foi em 1976, já teve 7 filmes da trajetória de Rocky Balboa. O último foi lançado esse ano, que já é ele treinando um outro jovem. Rocky Balboa, que conta a história dele, que é a história desse lutador de boxe, e mostra justamente um cara pobre, um cara que, enfim, ninguém talvez não dava nada, mas que ele, com muita disciplina, com muito treino, ele conseguiu se tornar um grande campeão de boxe. E o mais interessante da história do Rocky Balboa não é nem tanto, já é interessante a história do Rocky Balboa, mas por trás disso, que é a história de Sylvester Stallone, que foi, ele o roteirista, foi ele que escreveu a história de Rocky Balboa e interpretou. E a história do próprio Sylvester Stallone é uma história de determinação, porque ele escreveu em poucos dias, em 3 dias apenas, ele escreveu a história de Rocky Balboa, inspirado numa luta que ele tem assistido, e ele lutou para que ele conseguisse fazer esse filme. As empresas cinematográficas não queriam que Sylvester Stallone fosse um ator, afinal ele era um cara que tinha um derrame no rosto, era um cara esquisito, não queriam que ele fizesse o protagonista da história, mas ele amarrou que ele queria ser, ele só poderia disponibilizar a história de Rocky Balboa se ele fosse o ator principal. Até que uma empresa resolveu aceitar isso, desde que o orçamento do filme não passasse de $1 milhão. E aí ele conseguiu alguns patrocínios, gravou o filme em apenas 28 dias e teve o orçamento em torno realmente de $1 milhão. E o mais interessante, que o filme, no final das contas, rendeu $225 milhões. Ele conseguiu realizar esse sonho, não só de interpretar, mas também de fazer um grande sucesso através do Rocky Balboa, e a partir disso ele também fez sucesso com muitos outros filmes. E o terceiro filme que eu vou indicar para vocês também é um filme muito conhecido, já é um filme mais leve, mas é um filme belíssimo, que também traz uma lição de determinação, que é A Procura da Felicidade, com Will Smith. Conta uma história real de Gardner, que era um cara social assim bem difícil, financeiramente falando, uma vida muito difícil, mas que ele tinha o sonho de oferecer uma vida melhor para o seu filho. E nisso ele tinha um trabalho que era vender umas scanners, né? Vocês devem lembrar quando você viu o filme, quando você assistiram o filme, que ele vendia uns scanners de raio-x, alguma coisa desse tipo, para médicos que ele vendia, mas não teve muito sucesso com isso. E de repente se desperta um novo sonho, e ele vê aquele cara muito bem de vida, com um carrão, e ele pergunta: cara, o que é que precisa para você ter uma vida como essa? Ele diz: não, você só precisa saber entender de números e de pessoas.
E ele viu que ele tinha essa capacidade, ele viu que poxa, eu sou uma pessoa inteligente, eu sempre me dei bem em matemática e eu me relaciono bem com pessoas. E a partir desse sonho, ele foi correr atrás e aí ele lutou por um estágio, ele conseguiu um estágio dentro dessa empresa que ele queria trabalhar. Era um estágio que não era remunerado, a esposa dele achou aquilo um absurdo, eles já estavam financeiramente quebrados e ele ainda iria fazer um trabalho no qual ele não era remunerado, tudo por talvez uma possibilidade de 6 meses depois ser contratado. E ele foi conseguir, e ele foi atrás, ele trabalhava insistentemente, ele criou suas estratégias para conseguir ter mais clientes do que as outras pessoas e poder se destacar e assim conseguir a vaga ao final desses 6 meses de estágio. E no final do filme vocês já sabem, né? E ele passa ali a fórmula do que ele entende sobre o que é felicidade, do que ele quer oferecer para o seu filho. Então é bem interessante esse filme, ele traz uma lição belíssima de que você sendo determinado, você tendo um sonho em mente e você insistir todo dia para alcançar aquilo ali, você vai poder realizar. Então são 3 filmes que trazem lições fantásticas. E a determinação é uma qualidade muito importante se você quiser que o seu sonho ela se torne realidade. E esse sonho ele pode se tornar realidade em 6 meses, para você pode ser em 1 ano, pode ser em 5 anos, não sei. Para cada pessoa é uma história diferente e existe um tempo determinado para que as coisas se tornem realidade. E para isso você precisa ter determinação, você precisa sustentar aquele sonho. Não adianta você começar um projeto e com 15 dias você acha que não vai dar certo e você desiste e parte para outra coisa. Se mantenha consistente em uma coisa que você realmente quer, que você realmente é importante. Esses 3 filmes, eles mostram isso, de pessoas que se mantiveram ali consistentes e sustentando aquele sonho até chegar ao fim. Então se mantenham nessa determinação. E eu termino esse vídeo com uma frase do Rocky Balboa, que é a filosofia do filme, que diz o seguinte: o importante não é a força do seu golpe, mas o quanto você aguenta ser golpeado e continua lutando. E assista esses filmes, além de outros filmes que possam falar de determinação. Se você quiser sugerir algum outro filme bacana que fala sobre esse tema, coloca aí nos comentários que de repente se eu não assistir, posso assistir também, vai me ajudar também no meu crescimento pessoal e profissional. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Curta este vídeo aí para dar aquela força para o canal crescer cada vez mais, compartilhe com seus amigos e possa dar aí mais sugestões de outros temas que nós possamos trabalhar aqui com vocês. Me sigam nas outras redes sociais para que a gente possa se conectar cada vez melhor e nos vemos na quinta-feira com nossa dinâmica de grupo e também no sábado com os nossos vlogs semanais. Um grande abraço e até lá!